Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui alguns detalhes de uma polêmica que envolveu o Ciro Gomes a respeito de uma fala dele nesse dia 31 de agosto. Eu vou trazer a repercussão disso. Vou trazer também uma fala do Janones, que agora deu para ser o grande defensor de Lula nas redes sociais. Até há pouco tempo ele falava que era farinha do mesmo saco de Bolsonaro. Vou trazer aqui alguns detalhes, algumas questões. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse ter feito um comício para gente preparada, entre aspas, essa parte aqui, ao explicar seu plano econômico a uma plateia de empresários. Isso aqui são informações do Globo. E colocou em dúvida a compreensão sobre os mesmos assuntos caso tivesse feito uma palestra em uma favela. Isso aqui aconteceu depois do empresário Luiz Sérgio Caetano, que já presidiu a Firjan, ter classificado a fala de Ciro Gomes como uma aula. Aí gerou uma polêmica danada, Eu vou trazer para vocês o vídeo, calma lá. O próprio Ciro ontem, veio a público e esclareceu. Disse o seguinte: a pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos, capazes de serem entendidos por poucos, e concluí com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita má fé. Bom, o que uma turma mais tem é má fé, mas vamos voltar aqui ao Ciro, aos fatos. A um diretor da Firjan que chamou a palestra de aula, respondi brincando que era um comício e completei: imagine explicar na favela, seria pesado. Usei o termo gente preparada no sentido técnico, nunca como menosprezo à sabedoria popular, que amo e respeito. E concluiu o Ciro dizendo: isso não se dá por acaso. Com medo do nosso crescimento, as máquinas do ódio do petismo e do bolsonarismo destamparam suas usinas de agressões, fake news e manipulações. Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões. Aí o próprio Ciro colocou o vídeo, que gerou toda a polêmica, nas suas redes sociais. Não satisfeito, hoje o Ciro Gomes gravou um vídeo a respeito do assunto. Vejam só, e eu volto em seguida trazendo aqui o posicionamento, por exemplo, do Janones. Já disseram que uma mentira repetida várias vezes vira verdade. A manipulação de um fato é igualzinha, distorce o sentido, confunde as pessoas e machuca quem não devia. Distorcer um comentário descuidado meu, uma autocrítica que fiz ao meu próprio jeito de abordar temas complexos da economia, para dizerem que eu menosprezei a sabedoria dos mais pobres. Se a analogia deixou terreno aberto para a manipulação, é porque foi imprecisa. Nesse aspecto, eu me penitencio. Minha vida tem sido dedicada inteira aos mais pobres. Meus projetos e ações sempre favoreceram os mais pobres. Devo muito do que sei ao contato direto e permanente com o povo, com a sabedoria popular. Podem me chamar de tudo, menos de elitista. Eu sou o candidato com mais propostas concretas que favorecem aos mais pobres, como a renda mínima de R$1.000, a renegociação das dívidas no SPC, a lei antiganância, a revolução na educação, 5 milhões de empregos em 2 anos, entre muitas outras. Todos são projetos sérios e viáveis. Considero que o verdadeiro desrespeito aos pobres é tratá-los com demagogia, mentira e tentativa de manipulação. É também tentar confundi-los na hora do voto, inventando mentiras contra o candidato que tem se firmado como a única alternativa concreta à polarização odienta que envenena o país. Não por acaso, essa campanha negativa se intensifica quando a minha candidatura começa a crescer. Não se deixe enganar. As fake news já ajudaram a levar o Brasil ao buraco onde nós estamos. Não podemos repetir esse erro. Então a gente vê, o Ciro foi lá, esclareceu, e vou trazer aqui agora um pouco da repercussão que teve na bolha lulopetista, sempre rendida ao sistema financeiro, que decidiu partir para cima de Ciro Gomes, Gregório do Vivier e companhia. E quem agora se apresenta como grande lulista, defensor dos pobres, é o Janones, André Janones, deputado federal do estado de Minas Gerais, que era candidato à presidência da República, desistiu para apoiar o Lula.
Desistiu porque ele não sai ali também do 1%, 2%, quando muito 3%, né? E aí ele desistiu, tá aí com o Lula, né? E agora, além de apoiar, porque ok, cada um apoia quem quiser, mas quem olhava o Janones, né, pouquíssimo tempo antes, olhar agora, até pensa que alguém invadiu a conta dele, né? E é outra pessoa postando, né? Sinceramente, foi uma mudança radical que eu não me lembro de ter visto algo parecido. Vamos ver aqui agora o que o Janones falou ontem. Não precisa se dar ao trabalho de explicar nada para a turma da favela não, Ciro Gomes. Pode deixar, vejam bem, que eu levo o seu recado para eles, pois eu faço política de mãos dadas justamente com esse povo que você debocha e chama de favelado. Nojo, disse ele, de um dia ter te respeitado. Esse cidadão que escreveu isso aqui lá no seu Twitter, claro, para arrumar engajamento com a militância lulopetista, enfim, aí tem muita gente trazendo outras questões e especulações que eu não quero nem trazer aqui, mas assim, falar que o Ciro chamou de favelado, onde, Janones? Não teve. Não é que o Ciro debochou, é a interpretação dele, a interpretação de alguém que está rendido ao lulopetismo. Agora, esse mesmo indivíduo aqui que ataca Ciro Gomes, que, insisto, não chamou ninguém de favelado, é só mais um que se uniu para tentar, enfim, causar todo esse auê em torno de uma fala do Ciro que poderia ter sido evitada? Poderia, mas daí a vir cá e distorcer é típica de quem se rendeu ao lulopetismo de uma forma, assim, como eu disse aqui, quase inacreditável. O Janones, que em julho, como eu falei lá atrás, disse, lá no Renata Lopretti, no podcast do G1, Lula e Bolsonaro são farinhas do mesmo saco. Palavras dele em julho. E agora chega agosto, virou isso aqui. 20 dias depois ele resolveu pular dentro do saco e se agarrar nele. É isso mesmo, Janones? Será que daqui a pouco vai mudar de ideia depois? Porque depois do cavalo de pau que deu aí nas redes sociais, não duvido de mais nada. E aí o André Janones voltou a cutucar o Ciro, mais tarde dizendo, enquanto o Ciro, vejam bem, tem dificuldade em dialogar com a favela, eu fiz até trend pra galera semana passada e postou um videozinho lá com um monte de gente da favela. Só que é o seguinte, Janones, não adianta fazer trend, com imagens do pessoal na favela e votar a favor da autonomia do Banco Central, como Janones votou. Como disse Brizola sobre o PT, e que se encaixa bem no caso do Janones, cacareja para a esquerda e bota ovos para a direita. Quer dizer, tem a esquerda no discurso, aí vai lá, tira foto com o pobre e vota a favor da autonomia do Banco Central. É incoerente, porque essa votação do Janones e de vários outros em Brasília dão mais poder para os banqueiros, porque o Banco Central é autônomo de quem? A gente ficou sabendo, o presidente do Banco Central consultando o presidente do BTG, André Esteves. Ou seja, consulta os banqueiros e não consulta o governo. É mais ou menos isso, Janones? Então a gente vê que na prática o Janones vota a favor dos banqueiros, mas no discurso de rede social está ao lado dos pobres, está ao lado da favela. É a famosa esquerda, que o Janones diz que não é, nem esquerda, nem direita, não sei o quê. É a esquerda estética, mas na prática, lá na votação, como foi o PT. O Lula vai lá, mete o bonezinho do MST, faz menos reforma agrária, proporcionalmente falando, do PT nos 4 mandatos, do que os 2 mandatos do Fernando Henrique, do PSDB. Vai lá, fala que tem que pôr o pobre no orçamento. Na prática, 4 trilhões e 88 bilhões de reais para os bancos de juro e pouco mais de 300 bilhões para o Bolsa Família. Mas o discurso é de pobre, ainda estamos junto com os pobres. Na prática, estão junto com os banqueiros. Então o Janones, ele só representa esse discurso petista para fora, direcionado para tentar agradar um certo público, mas a prática a gente vê que luta pelo auxílio, isso e aquilo, mas vai lá e vota a favor da autonomia do Banco Central, ou seja, dá com uma mão e tira com a outra mão, só que de uma forma muito mais pesada, como eu acabei de citar aqui alguns exemplos do PT. Então, o Ciro poderia ter falado de outra forma, evitado essa fala lá? Poderia, ok, não vou aqui passar pano e falar que o Ciro acertou, não. Poderia ter evitado esse tipo de polêmica. Agora, vamos ver prática e discurso. O Ciro tem defendido abertamente, não é de hoje, colocou no seu livro muitas ideias, muitas reformas que vão ajudar principalmente quem? O povo que está na favela, o povo mais pobre do Brasil. Então, enquanto tem muita gente preocupada com qualquer vírgulazinha do Ciro, não se atentam ao que ele tem defendido como projeto, trazendo inclusive o seu exemplo como ministro da Fazenda que já foi. Então a gente tem que observar que o Ciro tem valorizado sim, inclusive dado voz à favela, estava num dia antes, lá no Rio de Janeiro, o Ciro foi no podcast do Ferrez,
O Avesso Podcast, o Lula não foi convidado, o Lula foi várias vezes, o Ferrez disse isso lá. Então o Ciro vai lá, prestigia o Ferrez, escuta o que o Ferrez tinha para dizer, então vai lá na favela, discursa pro pessoal, ouve. Então o Ciro propõe também. Então não é só também ouvir e falar, mas está aqui uma proposta escrita, assumindo compromisso. E como o Ciro disse no vídeo, tem lá a proposta relacionada ao SPC, a lei antiganância, o programa renda mínima e muito mais, tudo detalhado, porque só promessa não adianta. E o Ciro tem, além de prometer, está aí mostrando de onde vai vir o dinheiro, e o dinheiro vai vir daqueles que muitas vezes patrocinam essas manchetes, alguns partidos e também alguns políticos, como a gente tem visto aí ao longo da história do Brasil. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhar esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!